Efésios capítulo 5, versículo 27. Estava pensando um pouco sobre a igreja hoje pela manhã. E nós vamos comentar um pouco sobre nós. Tudo que está na Bíblia, penso eu que, mesmo tendo um contexto histórico, alguns momentos, coisas muito específicas ali para um determinado tempo, um determinado povo, mas eu acredito que Deus, através dessa palavra, falou de você, falou de mim. Amém? Jesus falou de nós. A Bíblia fala de nós. A Bíblia fala daqueles que o aceitaram. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 27. Fala, obrigado, irmão. Fala o seguinte: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar das águas mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem rugas, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, sem defeito. Aquilo que a impede de funcionar bem. Amém. Que o Espírito Santo fale algo com a gente hoje de manhã. Pode tomar o assento. Amados e amadas do Senhor, eu tenho pensado muito na igreja, principalmente esse tempo agora me leva a pensar muito na igreja, porque é um tempo que precisa se criar novos direcionamentos, precisamos ter novos direcionamentos, precisamos dar novos direcionamentos. Nós vivemos como igreja o tempo mais diferente, nós vamos falar que ele é atípico, né? Mas tempos que nós achamos ou nós julgamos mais atípico possível, mais diferente, mas na verdade não é. Não é, porque Jesus falou disso. A Bíblia fala disso. Nós que estamos sempre sendo pegos de surpresa, porque passa o tempo, entra dias e sai dias, e parece que nós, em vez de acreditarmos mais, nós estamos mais descrentes e até mais fatalistas. Mas nós estamos... Parece que o tempo vai passando e, apesar de nós sabermos de tudo que está acontecendo e a gente falar do que está acontecendo, parece que a cada dia nós estamos mais Tomé. Não é? Essa síndrome, a síndrome de Tomé, parece que ela entrou e parece que ela se instalou. Você sabe qual é a síndrome de Tomé? Só acredito vendo. Então está sendo necessário a gente ver. Está sendo necessário algumas coisas serem mostradas para nós. O tempo está mudando e ele está mudando desde sempre. As coisas estão mudando e elas estão mudando desde sempre. É por isso que sempre nós queremos trazer uma palavra de admoestação para que nós fiquemos mais alertas com isso. A igreja, ela não deixou de ser igreja, a Bíblia não deixou de ser Bíblia, Deus não deixou de ser Deus, mas os tempos mudaram, os tempos vão continuar mudando, eles não vão voltar atrás, porque eles nunca voltaram e não vão voltar. O que nós vamos ter que fazer é viver, saber viver com novos tempos, saber viver biblicamente com novos tempos, saber viver em santidade nesse novo tempo,
saber amar mais a Deus nesse novo tempo. E não deixar com que tudo que está acontecendo à nossa volta mude o nosso pensamento quanto a Deus, quanto a sua palavra, quanto a sua vontade, porque os tempos são diferentes e Jesus, o próprio Deus, deixou registrado uma palavra falando de nós. Eu li esse texto aqui, talvez você pense que eu vou falar para a família. Eu vou falar para a família, porque nós somos família. Mas eu não vou falar de marido e mulher, eu não vou falar de casa, eu quero falar de igreja. Eu quero falar de você mesmo, eu quero falar de mim mesmo. Mas eu não quero dar uma palestra aqui para casais através desse texto. Mas eu quero despertar para esta manhã nós entendermos que os tempos estão mudando e a igreja precisa estar alerta, a igreja precisa andar para frente. Sabe por que nós estamos sofrendo muito mais? Porque nós estamos parados no passado. Porque nós estamos querendo aquela igrejinha que a gente se converteu e ela passou e ela não vai voltar. Ela não vai voltar. Então o que nós temos que fazer, em vez de desistir, deixar a obra para lá, essa igreja não dá para mim, não, essa é a igreja que Jesus virá buscar, é a igreja daqui para frente. A igreja que vai subir, que está na terra, é a igreja daqui para frente. A igreja que o Senhor já chamou, ela já está com Deus. Aqueles que já foram chamados, já não precisam mais disso aqui. Agora é você perseverar, é nós não perdermos a próxima geração. Porque parece que é isso que está acontecendo. A cada dia, gente que aponta mais, gente que critica mais, gente cheia de defeito que fica sentando em cima do seu e apontando mais. Em vez de dizer, olha, vamos andar para frente, vou ajudar a mudar essa história aqui, porque senão eu vou perder o meu filho, eu vou perder o meu neto, eu vou perder o meu irmão mais jovem do que eu. Então, se você quer realmente uma igreja, aquela que está aqui na sua cabeça, aquela que está no seu coração, aquela que você se converteu, prepare esta igreja, que é você, é o seu irmão, somos nós juntos. Prepare essa igreja para andar para frente, porque vai ser necessário isso. Ninguém mais vai retroceder, porque o tempo não vai voltar. Quem retroceder vai ficar para trás, porque o tempo não vai voltar, não espere isso. Não espere ficar melhor. Não espere acabar a perseguição. Não espere, porque isso não vai acontecer. Esse tempo está exigindo muito de nós. Há muito mais pecado no nosso tempo do que no tempo de Noé. Há muito mais orgias no nosso tempo do que no tempo de Noé. E naquele tempo Deus já destruiu a terra. Há muito mais, porque há muito mais população. Há muito mais gente. As cidades são muito maiores, não são aldeias. Tem muito mais oportunidades de coisas más. Então nós precisamos viver para frente. Viver para frente de forma certa e de forma bíblica. Então nós lemos aqui esse texto. Ele fala da noiva, ele fala da esposa, ele fala da mulher. Ele fala de uma família. E nós sabemos muito bem que o tempo passa e nós vamos envelhecendo. Eu fico me olhando no espelho, eu fico olhando alguns pezinhos de galinha aqui, eu falo, gente, estou ficando velho. Não é assim que a gente descobre que a gente está envelhecendo? É? Por causa das rugas que vão chegando. A ruga é um sinal de que o tempo está passando. A ruga é um sinal de que você deve olhar para dentro de você e dizer, eu preciso ter mais experiência do que quem está vindo. Eu preciso ensinar quem está vindo. Eu preciso orientar quem está vindo. A ruga não significa eu preciso parar
e deixar tudo para lá, porque eu já fiz demais. Não, a ruga é um sinal de que eu preciso ensinar essa criança aqui. Apesar de Jesus ter usado uma criança para ensinar gente velha, ou mais velha. Jesus ter usado uma criança para ensinar os seus discípulos que não estavam entendendo nada. Jesus disse, se vocês não forem como uma criança dessa. E é isso que nós estamos precisando também ser como igreja. Nós precisamos em algum momento voltar à boa inocência. Porque o tempo está passando e é isso que está acontecendo com a gente. A gente está ficando malicioso demais. Arredios demais. Desconfiados demais. Isso parece que está abafando a nossa espiritualidade. Isso parece que está abafando o encanto da noiva com o noivo. Isso parece que está abafando o encanto do casamento, da igreja com Cristo. Então, nós sabemos que o tempo vai passar, as coisas vão acontecendo, nós vamos ficando mais experientes, criando mais idade. E você não precisa fazer nada para que as rugas venham, para que a idade chegue, para que o tempo passe. É simplesmente viver e isso vai acontecer. É simplesmente estar vivo e isso vai acontecer. A idade vai chegar, o tempo vai passar, as rugas vão chegar. Você não precisa fazer muita coisa, ou melhor, você não precisa fazer nada por isso. O envelhecimento ele é natural. O tempo vai passando naturalmente. Só basta existir. Nós precisamos viver esse tempo. E entender, queridos, que nós somos os grandes responsáveis por fazer o trânsito da igreja andar. Nós somos responsáveis por fazer a igreja continuar acontecendo, a fila continuar andando. É como nós, quando estamos no nosso carro, entramos numa autoestrada e daqui a pouco o trânsito, isso acontece muito na Dutra, isso acontece muito na 393, na altura, ou melhor, desculpa, na 040 aqui, na altura de Caxias, acontece muito isso. Você vai dirigindo, de repente o trânsito para e você fica agarrado no trânsito. E fica parado, e a única coisa que se faz é buzinar, pam, 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 pam. E essas buzinas, elas têm um objetivo, é tentar fazer o trânsito andar, só que está tudo parado. E quem precisa fazer o trânsito andar é quem está lá na frente. É o mais velho, é o que está na ponta, é o que está em cima. Nós, queridos, precisamos destravar e fazer a igreja andar. Fazer aqueles que vêm atrás olhar para nós, ficarem constrangidos a buscar a Deus, ficarem constrangidos a ter santidade, ficarem constrangidos a se prostrar mais diante de Deus. Eu preciso causar isso naqueles que estão chegando. Eu preciso destravar o trânsito para a igreja. Eu preciso fazer a via ser desobstruída. Eu preciso fazer a igreja andar. Nós precisamos fazer isso. As gerações, elas vão mudando. As coisas vão passando, o tempo vai passando. Crianças estão nascendo, estão crescendo, estão vindo atrás. As crianças, os nossos filhos, nós estamos destravando o trânsito para ele, mas como você está destravando? O trânsito do mundo ou o trânsito das coisas espirituais? Você está ensinando essa criança a criar suas rugas e ser renovada por Cristo. O que você está fazendo para destravar o trânsito do seu filho, da sua filha, dos seus netos, do seu vizinho, dessas crianças que estão nascendo agora, igreja?
que a igreja está fazendo para destravar isso? Apenas apontando, acusando, recriminando? Ou nós estamos fazendo alguma coisa para mudar isso? Você só está buzinando. Nós temos mania de ficar buzinando, só falando. Mas como eu estou vivendo? Se Deus apagou o seu passado, glória a Deus. Mas agora ajude outras pessoas a virem e não cometer o mesmo erro do seu passado. Nós precisamos desenvolver isso no nosso coração. As gerações estão passando. Eu busquei esses dias ler um pouco sobre as gerações. E eu descobri algumas gerações, e algumas até eu já tinha aqui, e eu percebi o quanto esse tempo passa, o quanto as gerações mudam. Existiu a geração Baby Boomer, a geração de 1940 a 1950. É uma geração de uma década que passou. É uma geração que vem logo após a Segunda Guerra Mundial. E essa geração, ela abre um caminho para um povo. Ela era um caminho para um povo que vinha atrás. E era uma geração que vivia um pouco mais de dificuldade. Era uma geração que vivia de forma rural. É uma geração que queria vir para a cidade. Era uma geração que não tinha luz elétrica. A geração da lamparina. Era uma geração que tinha a pobreza como sinônimo da humildade. Era a geração do rádio como meio de comunicação. Era uma geração onde a igreja ainda era o pastor Davi Miranda, fazendo aleijado soltar a muleta, levantar da cadeira de roda. A geração da Deus e Amor. De pessoas que viviam ali o seu evangelho, tinham os seus costumes, e estavam ali diante de Deus. A geração do Brasil para Cristo, que tinha programa evangelístico no rádio. Era essa geração que estava fazendo a igreja andar. Era tudo muito precário, mas eles estavam fazendo a igreja andar. Eles estavam dizendo, é daqui para pior, Jesus vai voltar, mas vamos caminhando. Eles estavam abrindo esse caminho. Aí teve a geração X, 1960 a 1970. A geração Baby Boom abriu o caminho para essa geração. Abriram a igreja para essa geração. A igreja, ela não era nem tão conhecida. Eu me lembro que eu, garoto, bem garoto, eu não sabia que existia igreja evangélica. Eu não conhecia o cristianismo. Mas o caminho estava sendo aberto. Essa geração, ela também tinha suas características. Elas buscavam a individualidade, mas tentando não perder a dinâmica de grupo, o contato com grupos. Ela tinha maturidade. E
Era uma geração inteligente. Era uma geração que estava buscando melhorar um pouco mais. Me parece que essa geração era uma geração que estava iniciando as grandes empresas, buscando os bancos para trabalhar. Era uma geração que estava chegando num lugar mais populoso, na cidade, saindo do sistema rural. Era uma geração que tinha uma busca maior pelo seu espaço, pelos seus direitos. Essa geração, ela tinha uma preparação e preocupação com a geração futura. Eles estavam olhando para o futuro. Olha o que eu estou falando hoje, já existia lá atrás. A geração X já olhava para o futuro. Era uma geração que estava procurando a sua liberdade financeira. Era a geração que estava tentando criar suas empresas, entrar nos melhores empregos, ir para o cargo público e por aí afora. Era uma geração que estava apontando para frente. 1980, chega uma geração de obediência, onde literalmente acontece o êxodo rural. As pessoas, a maioria delas, vem para a cidade de vez. E elas chegam na cidade. Quando eu era muito garoto, eu ainda lembro de muitos lugares que não tinha casa, mas estavam construindo. Eu lembro do bairro que eu moro até hoje, sendo construído. Pessoas comprando seus terrenos, fazendo suas casas. E esse bairro cresceu. E hoje ele é populoso. Nessa época as pessoas estavam construindo aquelas casas para estarem lá hoje. Era uma geração que obedecia os pais. Era uma geração boa. Era uma geração onde as pessoas entravam como ajudante, office boy numa empresa e saía como diretor dela. Olha por onde nós já passamos, irmãos. Eu tenho que acelerar aqui, que senão eu não termino. Mas preste bem atenção, olha que geração. Aí vem a geração Y, que é da década de 1980 a 1990. E essa geração é a geração que começou a ficar conectada. Olha a diferença de quando nós começamos a falar aqui dessa geração. A 1990, as pessoas já começaram a mudar drasticamente. Por que que eu estou falando disso? Para que isso interessa para nós? É para você ver o contexto que você está vivendo, onde começou tudo e onde já está. Para você perceber que não tem como voltar e não vai voltar e é daqui para frente. Para você ficar alerta como igreja, não perder o desejo de Deus e por Deus e pela sua obra. Então, essa geração já começa a ficar um pouco mais conectada. Estavam começando a procurar a informação mais fácil, mais imediata. Estavam agora começando a digitar em vez de escrever. Está vendo como é que as coisas vão mudando? Como é que a vida está andando? Começaram a preferir os e-mails e deixaram as cartas para lá. Geração que vivem em redes de relacionamentos virtuais, elas começaram a viver mais virtualmente. Compartilharam tudo o que é seu,
dados, fotos, hábitos, coisas que ficavam dentro de uma caixa, agora está no mundo. Coisas que ficavam a 7 chaves, agora está lá na sua rede social. Tudo na sua vida está mudando, tudo está explícito, tudo está sendo mostrado na rede social. Antes era tudo encoberto, era tudo subliminar, agora está tudo explícito. O mundo está mudando, a vida está mudando, a vida está andando. Tudo que era encoberto agora está livre para quem quiser ver. Eu me lembro quando eu era garoto, que as mulheres, difícil você via um joelho. E eu me lembro do meu pai falando que no tempo dele, quando você via um joelho, você ficava doido. Agora você não precisa ver só joelho. Abre lá a internet que você vai ver o corpo inteiro. Mudou. Mudou. Aí chega o ano 2000, o ano do conhecimento tecnológico. Aí dá um boom. Dá um boom. A evolução da internet. E aí você já sabe como está. Aí você já sabe o que está acontecendo. Aí vem a geração Z, de 1990 a 2010. E agora, meu irmão, minha irmã, eles com as suas características de desapegos das fronteiras geográficas. Se você perguntar para o seu filho, para sua filha hoje, o que é que você quer fazer da sua vida? Quero ir para a Europa, quero ir para os Estados Unidos. Qual o presente que você quer? Disney. Onde você quer morar? Canadá. Mudou, irmãos. Igreja do Deus vivo, isso mudou. Qual o seu sonho de consumo? Qual uma Ferrari? As coisas estão andando, elas estão mudando. Mas, por outro lado, olha o que está acontecendo também com essa geração. Demasiadamente ansiosas. Demasiadamente apreensivas. Uma geração que precisa das nossas rugas como nunca. Quando eu digo rugas, eu estou falando da nossa experiência. E não da nossa... E não do nosso retroceder. Mas precisamos levá-los a uma experiência da qual nós passamos. Hoje nós estamos vendo, mesmo com todo o avanço de redes sociais, mas falta de relacionamento interpessoal. Pessoas que não se relacionam mais. Olha onde nós chegamos. Olha de onde nós saímos e onde nós chegamos. Necessidade extrema de interação e de expor suas opiniões. Esse tempo está gerando isso. A necessidade das pessoas serem assim. Então, meus amados, é por isso que nós precisamos ouvir agora essa palavra que Jesus disse. Eu quero ser muito rápido, que meu tempo está finalizando. A igreja sem rugas. Vamos analisar isso. Ou a igreja olha para o passado, ou a igreja olha para frente. É isso que a igreja precisa escolher. Ou ela fica conservadora no extremo, ou ela vai ser uma igreja inovadora. Ou nós voltamos ao passado no nosso pensamento, porque a realidade não volta, ou nós inovamos
damos novos direcionamentos, damos direcionamento para o mundo que nós vivemos, ou nós vamos retroceder? O que nós precisamos pensar sobre isso, Filipenses 3, 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus, em Cristo Jesus. Jesus te criou para andar para frente. Jesus te criou para prosseguir. Nós sempre falamos aqui do projeto do nosso corpo, para frente. Os seus filhos não vão retroceder, por mais que você tenha controle de algumas coisas da vida deles, mas eles vão para frente, porque a escola vai ensinar alguma coisa para ele olhar para o futuro. A sua faculdade, ele vai ler coisas que vai ensinar a olhar para o futuro, e o futuro, dependendo de com quem e onde ele aprender, ele vai aprender um futuro de perversão, um futuro de malignidade, um futuro de pecado, um futuro de abandono de Deus e das coisas de Deus, um futuro de achar que a igreja é arcaica, que a igreja não tem nada para ele, não tem nada para ela. Então, meus amados, nós hoje que estamos aqui com essa ruguinha, que temos experiência, precisamos ensinar os nossos adolescentes, os nossos jovens, e mostrar que Deus, a igreja, tem coisas importantes para eles sim. Ensinar para esse mundo que Deus e a igreja ainda tem algo importante para a vida deles. Como igreja, nós precisamos olhar para frente, andar para frente, inovar coisas para frente. Não é mundanizar, nós vamos falar já disso, mas é colocar coisas para frente, coisas que têm a ver com a geração agora, presente. Ou você quer perder o seu neto, ou você quer perder o seu filho, a sua filha, ou você quer perder a sua família, você quer perder o mundo. O que nós precisamos definir, e nós precisamos decidir o que nós queremos. Nós precisamos definir o que nós queremos. Porque lá na frente, e eu vou arriscar dizer, não precisa muito tempo não, é só mais 5, estourando 10 anos, você vai falar, você vai dizer, eu vou estar aqui para ouvir alguém dizer se porventura isso aconteceu, o Senhor tinha razão. Irmãos, é só mais 10 anos, você vai ver uma criança daquela ali, ó, que está no colo hoje, que você está vendo. Se nós perdermos aquela geração ali, é só mais 10 anos, você vai ver como vai ser isso. Nós não podemos perder aquela criança. Eu não posso perder Sara, eu não posso perder Guilherme, Jasmine, Laura. O que nós queremos, irmãos? Levar a igreja do jeito que a gente acha, ou levar a igreja bíblica para esse povo que está chegando? A igreja não é o que eu penso, a igreja é o que a Bíblia diz que ela é. E a vida sempre passou, gerações aconteceram, as gerações estão vindo, ano após ano, a geração vai mudando. E ela mudou muito, não tem como mais fazermos aquela igreja que a gente fica olhando ela lá atrás, e você precisa perceber isso, você precisa usar a tua inteligência, você precisa usar o seu talento, você precisa usar suas riquezas, você precisa usar tudo que você tem para investir espiritualmente nas pessoas, espiritualmente nos seus filhos. Gerar recursos para que a igreja consiga investir nessas crianças. Eu não quero chorar
por me calar e não falar isso para você hoje. Eu não quero me calar, eu prefiro lá na frente saber que eu fiz a minha parte, que eu orientei como pastor. Eu prefiro que alguém saia daqui hoje triste com o que eu estou falando. Mas eu não posso deixar de dizer para você, precisa mudar alguma coisa. Precisa mudar alguma coisa, precisamos ser mais inovadores. Glória a Deus. Você não precisa dizer para uma criança, quando ela vai andar ou quando você vai ensinar, apesar de você ensinar essa criança, você não precisa dizer que ela tem que andar para frente, é para frente que ela vai andar. Algumas, quando está começando, ela até, retrocede um pouquinho, dá uns passinhos para trás, mas quando ela equilibra, é só para frente, até o corpinho empina para frente, porque uma criança sabe que é para frente que tem que andar. O seu filho sabe que é para frente que tem que andar. O Benjamin já sabe que é para frente que ele tem que andar. Por mais desequilibrado que uma criança ainda está, ela sabe, é para frente que ela tem que andar. A igreja precisa andar para frente. A igreja tem que abandonar esse costume da crítica, esse costume de acusar tudo, de apontar tudo. Está modernizando demais a igreja. Irmão, se isso não acontecer, a igreja vai fechar. No geral, não vai aguentar. Como eu tenho conversado com colegas, com pessoas que estão dizendo, não está dando. Não está dando. Sabe por que não está dando, irmãos? Porque as pessoas não querem se adaptar a uma câmera que não tem para onde correr mais. As pessoas não querem se adaptar a um computador, porque não tem para onde correr mais. É mais fácil eu dar desculpa de que a igreja não é mais a mesma, do que eu me adaptar e pregar o evangelho para quem está me assistindo agora. Quem não pode sair da sua casa. É muito mais fácil eu criticá-los do que eu pegar uma câmera e dizer para eles que Jesus pode mudar a história deles através de uma câmera. É muito mais fácil eu retroceder, eu me acovardar, porque dá trabalho fazer isso aqui. Dá trabalho você gerar uma equipe para fazer isso aqui. Porque você precisa ter paciência, você precisa ter jeito, você precisa ter comando, você precisa apontar o caminho, você precisa contar com a boa vontade das pessoas. Dá trabalho, irmãos, mas eu não vou cessar de falar do nome de Jesus. Se de hoje para amanhã toda a nossa equipe desmontar e todo mundo dizer, eu não quero saber mais de ministério de mídia, irmãos, eu vou pegar o meu celularzinho, eu vou me apontar, mas nós vamos continuar. Porque as coisas não vão voltar. As coisas só vão para frente, não adianta ficar chorando, reclamando. Levante e acompanhe, ande para frente junto, acompanhe. As coisas estão mudando. As coisas estão mudando. Eclesiastes 7:10, não digas por que razão foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Não digas por que razão foram os dias passados melhores que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Efésios 5:27, o texto que nós lemos aqui, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem rugas, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a igreja. É a igreja que Jesus vai buscar. E nós somos responsáveis por ajudar a apresentá-la ao noivo. Essa igreja. Apresentar a igreja gloriosa.
Nós vamos ter que nos apresentar como igreja gloriosa. Eu vou ter que me apresentar como igreja gloriosa, sem máculas, sem rugas. Pessoas olham para o problema e Jesus olha para as pessoas. Eu posso olhar para o seu problema, mas Jesus olha para você. Nós olhamos para o passado, Jesus olha para o futuro. A Bíblia aponta para um futuro. Aleluia! Nós às vezes damos valor às estruturas, Jesus dá valor às pessoas. Hoje nós estamos vendo o cenário político que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo a política já invadiu a igreja há muito tempo. Hoje misturou tudo. Hoje envolveu. Hoje nós estamos vendo pastor preso porque pegou dinheiro de político. Não é o problema pegar o dinheiro do político, me perdoe. O problema é pegar o dinheiro do político que é corrupto, ou da pessoa qualquer que é corrupta. Esse envolvimento, ele tem sido danoso. Hoje, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque a cada dia vai entrar gente mais diferente no nosso meio. É gente tatuada, é gente de cabelo verde, é gente de cabelo vermelho, é gente de cabelo tudo que é cor. E o que você faz com essa gente? Você manda ela para o inferno, você abraça ela aqui. O que você faz com essa gente? Você pensa como no passado, misericórdia de um negócio desse. O que você faz com essa gente? O que nós vamos fazer com esse povo? Eu gosto muito de uma palavra do Cláudio Duarte, que um dia ele chegou em casa, a esposa dele, você viu aquela menina? Sim, vi. E aí ela disse, você viu a cor do cabelo dela? Sim, vi. Pintado, não sei lá de que cor que ele fala lá, não lembro. Aí ele falou assim, e o seu? Pintado de preto. Irmãos, por que pode pintar de preto e não pode pintar de vermelho? Por que pode pintar de preto e não pode pintar de louro? Por causa do preconceito, somente. Por que eu posso fazer luzes e eu não posso pintar de outra cor? Por que eu posso fazer micropigmentação e eu não posso, e não pode chegar alguém no nosso meio que tem uma tatuagem? Não estou falando a favor de nada aqui, é só para você pensar. Por que a minha sobrancelha não pode ser pelada? E eu olho para uma pessoa que já tinha uma tatuagem e eu fico, tatuado. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Outro dia nós estávamos aqui falando a respeito disso. E eu fui na pessoa que sabe do que está fazendo. A Roberta faz micropigmentação. E ela me relatou que é a mesma coisa que uma tatuagem. Por que eu posso fazer uma tatuagem na minha sobrancelha e eu não posso aturar um irmão que tem uma tatuagem no corpo? Eu não estou falando para ninguém fazer tatuagem, não é, se você me perguntar o que você acha, eu vou dizer para você, se eu sou você, eu não faria. Se eu sou você, eu não faria uma tatuagem. Mas o problema não é meu. Como diz o Cláudio Duarte, se fizer uma rosa, o tempo vai passando, a rosa vai só murchando, né? Mas é um problema de cada um. Pode chegar tatuado até a cabeça, eu vou abraçar. Pode chegar com alargador até o tamanho do ouvido inteiro, um problema dele, eu vou abraçar. Porque, sabe por quê, meu irmão e minha irmã? O tempo está
passando, e é isso que essa geração está aprendendo. É isso que eles estão aprendendo. Ou nós o abraçamos para ele ser o melhor possível na geração dele, ou eles vão daí para pior. O alargador não vai ser nem só na orelha, vai ser no rosto inteiro. Aí nós decidimos. Abraçamos ou deixamos eles para lá? Abraçamos ou ficamos criticando? Abraçamos todos que chegam ou vamos ficar levando em consideração as nossas diferenças? O que a gente faz como igreja? É isso que a gente precisa resolver. Eu preciso finalizar. 2, fala de mácula o texto. Uma igreja vivendo sem mácula, né, que o texto diz. Sem mácula é uma igreja vivendo compromisso da santidade. Quando eu falo de rugas, marcas, sem rugas, significa, ou eu quero trazer essa palavra como com a intenção de te mostrar que nós precisamos inovar. Agora, sem mácula, eu quero trazer a você o pensamento de que nós precisamos inovar em santidade. Nós podemos inovar. Uma igreja vivendo o compromisso de santidade, compromisso com Deus, mas uma santidade que inclui pessoas e que não exclui pessoas. Eu não posso ser tão santo, tão santo, tão santo, que eu acho que todos têm que ir para o inferno. Eu não posso ser tão santo, tão santo, tão santo, que eu expulso as outras pessoas. Que eu repugno as outras pessoas. Parece que em alguns momentos eu vejo alguns crentes que querem ser melhor do que Jesus. Jesus andava com pecadores. E nós, se chegarmos perto de alguém, a gente já usa logo o versículo lá da Bíblia, que não foi Jesus quem disse, fugir da aparência do mal. Claro que essa palavra também é uma verdade, mas se for com um intuito evangelístico, por que você não pode fazer isso? Para mudar aquela situação que você acha que está errado. Então, meus amados, nós precisamos incluir pessoas. Jesus incluiu pessoas. João 8, de 1 a 11, eu não vou ler o texto não, porque eu preciso terminar aqui. Jesus olhou para uma mulher que tinha sido pega em adultério, onde pessoas levaram ela para ser apedrejada. Jesus fez o quê? Atire a primeira pedra. Diz a Bíblia que foi saindo dos mais antigos aos mais novos. Nós, com a mentalidade antiga, incluo eu, como diz um pastor, não sei se vocês o conhecem, já viram alguma coisa dele, pastor Odilon Vergara. Ele fala sobre isso, né? Que às vezes nós somos tão tradicionais nos nossos costumes, na nossa forma de pensar, que quando a gente vê alguma coisa diferente, o nosso coque balança. Então, meus amados, quando Jesus olha para essa mulher, Jesus não permite que essa mulher viva mais em função do passado. Jesus pega essa mulher e fala, não peques mais. Não peques mais. Uma igreja ela precisa se renovar todos os dias, a cada dia. Uma igreja ela precisa ser nova, porque a palavra de Deus é nova. Porque a nossa fé se renova. O Evangelho é boas novas. Aquele que está em Cristo é nova. Tudo se faz novo. E é tudo novo mesmo. Nós precisamos mudar. Eu finalizo.
dizendo que o reino de Deus é um reino de gerações.